Exercício número 1 de eletrodinâmica. Ele pergunta a diferença de potencial entre os pontos A e E. A própria pergunta, diferença de potencial entre, define para você esse cálculo. É a comparação do potencial do A em relação ao potencial do E. Isso nós podemos resumir apenas como UAE. E aí nós devemos fazer o caminho percorrido pela corrente deste trecho, de A até E. Olhando para os elementos, nós temos aqui um gerador e nós vamos fazer o sentido de A até E, lembrando que a corrente também faz esse mesmo movimento, de A para E. Portanto, ela entra no valor positivo dos 5 volts, portanto, mais 5 volts. Como estou seguindo o sentido da corrente, a corrente sempre entra no valor positivo do resistor, mais 2 vezes a corrente, R vezes I, aplicando aqui a definição no resistor. Agora vamos para o próximo elemento, esse gerador de 10 volts, em que eu estou entrando na parte negativa dele, menos 10 volts. Por fim, a corrente continua fazendo o seu caminho normal, como o próprio enunciado nos disse. Portanto, aqui é a parte positiva do resistor. Estou entrando nele, mais meio vezes a corrente, que continua sendo 3 amperes. Feito essa análise desses elementos, perceba que nós temos realmente um gerador, um resistor, um gerador, um resistor. E são exatamente os 4 elementos aqui presentes. Feito essa análise com os sinais, nós podemos calcular essa diferença de potencial UAE. 5 mais 6 menos 10 mais 1,5, que seria 3 vezes meio. Nós podemos efetuar algumas somas tranquilamente. 5 e 6, 11, menos 10 mais 1,5. Isso vai dar 1 mais 1,5, o que resulta numa diferença de potencial positiva, 2,5 volts. Essa seria a resposta.